pessoal? A palavra da hora é planejamento. Não adianta se pensar. Tem que olhar o que se planejou e tem que se projetar o que vai acontecer. Não adianta escapar disso e a regra é, infelizmente, vender. O que resta neste momento não é a capacidade de receita através de ações de marketing, por exemplo. A única moeda que o Grêmio tem para tentar cumprir tudo que prometeu para o ano de 2020 está no ativo dos seus atletas. Ponto. E para isso precisa vender não só um, dois. E é fácil de entender. O Grêmio havia planejado vender 88 milhões. 88 milhões de acordo com o planejamento do orçamento do Grêmio. O orçamento indicava 88 milhões. E é sobre essas possibilidades que eu quero colocar para vocês e já planejar também como vai ficar o time do Grêmio, já que 2 jogadores com certeza devem deixar o tricolor ainda nessa janela ou durante o ano e com valores bem abaixo do que se havia pensado ou imaginado. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Clique, compartilhe, aperte os botõezinhos, mas sobretudo siga o canal, faça parte desse time aqui, apertando também no sininho ali para receber as notificações. Por que a gente precisa colocar isso? Ontem o presidente Romildo, em entrevista a um portal italiano, disse que existem negociações, sondagens sobre Matheus Henrique, também envolvendo o atacante Everton, que em tese é o primeiro da lista a ser vendido. Por que eu falo em tese? A conta é de padeiro, tá? Não tem nenhum tipo de análise maior do que isso. O Grêmio precisa botar 90 milhões, precisaria botar perto de 90 milhões, eu falei 88 milhões. Só que isso era antes da queda de receita que o Grêmio teve em razão do coronavírus. Então, para cumprir essas obrigações, muitas delas foram já jogadas por ano de 2021, o Grêmio precisa vender mais de 88. É simples, é conta, é matemática. Precisa vender mais de 88. Por quê? Porque perdeu do outro lado. Perdeu o direito de TV, perdeu naturalmente, e a gente vai saber na semana que vem, a repercussão no quadro social. Não perdeu patrocínios ainda, mas também pode perder. Então essa é a realidade. A realidade é simples. E aí precisa vender mais. E os seus ativos, que são bons, que graças a Deus o Grêmio está na frente da maioria dos clubes, porque tem 4, no mínimo, jogadores muito valorizados ainda, estão valendo menos, porque o mercado está pagando menos. Então o que é preciso pensar? E é em cima disso que a gente está conversando. O Grêmio deve vender 2 jogadores, porque precisa botar perto de 150 milhões de reais dentro dos cofres do clube até o final do ano. Pro Grêmio. Aí vai dizer, mas é muito dinheiro. Não. 150 é 30 milhões de euros limpo. Mais ou menos. 30 milhões de euros. O Grêmio consegue vender 30 milhões de euros com tranquilidade. É verdade que vai perder os seus jogadores. É verdade isso. E a tendência nesse momento é que seja Everton e Matheus Henrique. Que o Grêmio consiga segurar o PP, que tem ainda muito espaço para crescer, e consiga segurar o Jean-Pierre. Aí vai dizer, pô César, mas tu tá falando que é 15 milhões de euros cada um. Limpo para o Grêmio é mais ou menos isso que o Grêmio precisa. Pode ser 21, 10 o outro, pode ser 12 um, enfim. O Grêmio precisa limpo 30 milhões de euros. Limpo. Limpo. Porque o Everton tem X de não sei quem, Y de não sei quem, o Matheus tem 10% de não sei de quem. A gente sabe disso. O futebol é assim. Tem as comissões, falando limpo. 150 milhões. 150 milhões o Grêmio resolve todas as suas questões no que diz respeito às suas obrigações para o ano de 2020. E, naturalmente, não deixa problema nenhum para o ano que vem. Essa é a realidade. O mercado paga, nesse nível paga. O problema é que o Grêmio chegou a pedir 40 milhões de euros para ele em relação ao Everton. Isso esquece, acabou. Essa realidade já foi. Não vai vender mais. Vai vender por 15 para ele, 30 toda a negociação, 15 para ele, 25 toda a negociação. O Matheus Henrique da mesma maneira vai vender por 18, 17, 16. O futebol deu 5 passos para trás, a verdade é essa. E aí a gente precisa, eu vou fazer isso num outro vídeo também, começar a projetar um Grêmio dentro dessa realidade, que é não contar com 2 dos seus principais jogadores. E aí a gente pode tranquilamente colocar quem vai trazer o Diego Rosa, vai subir para ser o volante para suportar a saída do Matheus Henrique. O titular vai ser o Michael. Sim, mas quem é que vai subir? Vai ser o Darlan que vai se dar mais oportunidades. Essas avaliações nós precisamos fazer.
Me parece que ela é muito mais em cima de subir alguém do que do aproveitamento, tanto do Lucas Araújo como do Darlan. Não vejo diretamente esse aproveitamento. Acho que pro time titular vai o Michael, com a possível saída do Matheus Henrique, e com o Lucas Silva, obviamente. E no lado do Everton é indiscutível que joga e vai entrar o PP, né? O PP vai ser o titular absoluto da posição, algo que ele deveria ser no lado direito, mas é uma opção do Renato. Mas acho que ele vai naturalmente ser o titular dali. O Grêmio ficaria com o Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman, Caio Henrique, Lucas Silva, Maico, Jean-Pierre, acredito eu, Alisson, PP e na frente Diego Souza. Esse é o Grêmio que deve ter. E aí, subindo Elias, talvez subindo o Diego Rosa, o Grêmio vai naturalmente botar o Sub-23 para jogar. Naturalmente vai botar, por quê? Porque existe uma grande possibilidade do Campeonato Brasileiro de Aspirantes não acontecer. E aí o Sub-23 ficaria praticamente sem atividade, porque a Copinha também dificilmente vai acontecer, em razão da Série B do Campeonato Gaúcho, ou divisão de acesso ser jogada em agosto. A Copinha não existiria. Então a tendência é um Sub-23 completamente diferente. Isso a gente vai conversar também em outro espaço. Porque essa é a realidade. Essa é a realidade. O Grêmio ficaria planejado assim, conseguiria cumprir suas obrigações, mas infelizmente teria que torrar dois dos seus jogadores. Eu falo torrar tá errado, não, errei, desculpa, corto torrar, porque não é torrar, é o mercado, é o real mercado a partir do coronavírus. Não existe mais 40 milhões de euros, existe 15. Essa é a verdade. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, tentando planejar e programar e reorganizar tudo que a gente tinha pensado. Tudo mudou. A pandemia fez tudo mudar. Um abraço para vocês e até a próxima.